Meu nome é Igor, tá começando o podcast do Quase Adulto e finalmente acabou a apuração de votos pro próximo presidente dos Estados Unidos e foi eleito o democrata Joe Biden. E isso é algo de se parabenizar, principalmente por essa campanha absurda que aconteceu. Enfim, independentemente do candidato, todo mundo que quis ser presidente esse ano fez uma grande campanha. Mas parabenizar porque o cara conseguiu tirar do poder um cara que tem, apesar de ser muito impopular no mundo todo, que é o Donald Trump. Óbvio, todo mundo sabe, né? Ele é um cara que tem uma massa de minions absurda. Então parabéns aí pro Joe Biden. Mas eu quero conversar com vocês o que acontece a partir de agora, como que isso vai afetar a sua vida, se você vai poder ir pra Disney a R$1.000 no ano que vem. E, enfim, vamos conversar um pouco sobre isso, conversar um pouco sobre como funciona a democracia dos Estados Unidos, porque eu acho que é um negócio interessante, é um assunto que, enfim, foi muito importante nessa semana. E é isso. Agora estamos com democratas no poder norte-americano, que isso significa que teremos uma política mais capaz de abraçar mais a população. É um partido que valoriza muito movimentos sociais, como Black Lives Matter, como o movimento LGBTQ+. Enfim, eu devo estar errando a sigla aí, mas enfim, minorias principalmente são muito abraçados pelo Partido Democrata, que é como se fosse uma esquerda, né, dos Estados Unidos. E, enfim, os republicanos, que é o partido do Donald Trump, ele é uma coisa mais à direita, se a gente for fazer um paralelo aqui com o Brasil, vamos dizer assim. Primeiro vamos pensar. Joe Biden, ele foi vice do Obama durante os 2 mandatos dele, né? Durante 8 anos. E ele é um cara assim que, vou te falar a verdade, não achei muita coisa sobre ele no sentido de propostas, mudanças e esse tipo de coisa. Parece que ele é um cara muito na dele, vamos dizer assim, com relação ao seu planejamento. Mas por que é tão importante ele ter assumido o poder agora? Porque os Estados Unidos, eles têm uma cultura e um poder no mundo que enfim, é a maior potência bélica do mundo. Os caras que mais têm arma, exército mais preparado, né? É uma economia muito forte, ameaçada só pela China e tal, que tá, enfim, crescendo pra caramba. Não sou nenhum geógrafo aqui pra ficar explicando isso muito bem, mas vocês estão ligados aí que a China tá crescendo e tal, mas os Estados Unidos, enfim, ainda é exportador de muita tecnologia e esse tipo de coisa. Agropecuária também, o setor agrícola deles é forte também. Eles têm, enfim, estados muito parecidos com os estados brasileiros, se a gente for pensar. Enfim, a economia deles é muito diversificada, vamos dizer assim. E é uma potência política absurda, sabe? Agora o Joe Biden tem um grande empecilho, que vai ter a cabeça mais caçada do mundo, entendeu? Se vocês for pensar, tiveram vários presidentes norte-americanos que morreram por, enfim, rivais, por, enfim, vários. Eu não sei citar, na verdade, quais são os motivos que mataram vários presidentes, mas, enfim, o Kennedy morreu, o Abraham Lincoln morreu. Cara, agora eu não lembro, mas enfim. Enfim, o Joe Biden tá nessa... Agora a cabeça dele é a mais procurada do mundo, entendeu? E assumir esse risco e essa... Como é que fala? Essa cadeira lá na Casa Branca vai ser um negócio foda, viu? Eu desejo muito boa sorte, né? Claro que ele não vai ouvir esse podcast. E é óbvio que é porque ele não fala português, não é porque a gente não é relevante, não. Mas... também a vice dele é um negócio, assim, muito da hora, porque a vice dele é uma mulher negra e ela também é descendente de asiáticos. Então, assim, juntou várias pessoas desfavorecidas na sociedade e em uma mulher só. Enfim, é um negócio revolucionário. O nome dela é Kamala Harris.
você vê que foi uma grande substituição de poder lá. Tirar o Donald Trump, que é um cara absolutamente deplorável, né? É o Bolsonaro, só que menos burro politicamente falando, mas enfim, tirar um cara daqueles que é absurdamente extremista para colocar uma mulher negra na vice e um democrata no poder, realmente o Trump perdeu para quem ele menos queria perder, né? E enfim, tá lá fazendo o chilique dele no Twitter pra ver se conta os votos aí de novo, que eu ganhei a eleição, entendeu? É um mimadinho, Donald Trump. Mas vamos conversar um pouco sobre como funciona o sistema eleitoral americano e logo depois eu vou falar sobre como que isso pode afetar a nossa vidinha. Aqui no Brasil a gente tem um sistema que é bem legal, que a gente vota e quem tiver mais voto ganha, entendeu? Independentemente do cargo. O governador, deputado, vereador, prefeito, presidente, né? Inclusive, se vocês quiserem, semana que vem eu faço um episódio sobre as eleições municipais, acho que é muito importante também. Lá nos Estados Unidos, diferentemente aqui do Brasil, o voto é facultativo. Então você escolhe se você quer ir votar ou se você não quer, sabe? Por isso que a gente viu várias campanhas de artistas, enfim, pessoas do esporte, da música, do cinema, pedindo para as pessoas irem votar. Isso implica que o voto tem que ser valorizado e importante, cara. É um negócio importante para a democracia. É a sua possibilidade de participar do futuro do seu país. E enfim, política é um negócio que permeia todas as camadas da sociedade. Então, é um negócio muito importante, mas lá é facultativo, entendeu? Ninguém é obrigado a votar, e se não for votar, não tem que pagar multa, igual aqui no Brasil. E aí eles têm um prazo para votar, né? Que não é tipo um dia, começa umas 2 semanas antes, eu acho, e aí tem uma data limite para ir votar, que no caso foi no último dia 3, na terça-feira. Então os políticos têm que fazer uma campanha, primeiramente para as pessoas irem votar, e segundo, para elas votarem nele, entendeu? É um desafio a mais. É bem interessante, eu não acho que isso seja um problema não, acho que voto facultativo é bem da hora e... enfim, faz com que as pessoas realmente engajadas e realmente que se interessam por política, né? Por mais que eu acho que todo mundo deveria se interessar, estejam mais preparadas e conscientes do que vão votar em alguém que realmente representa elas, independentemente se for alguém que você goste ou não, entendeu? As pessoas votam por convicção e, enfim, isso é exercício de democracia. Os votos lá, eles não são igual em urna eletrônica, igual a que a gente tem aqui. Lá o bagulho é bem rudimentar mesmo, é papelzinho e bota lá na urna e eles contam 1 a 1, entendeu? Mas, apesar deles irem lá e votar, cada um por si, esses votos são encaminhados para um negócio chamado colégio eleitoral. Esse colégio eleitoral ele é representado por delegados e esses delegados vão representar os eleitores do seu estado. Então, eles meio que confirmam a maioria dos votos populares em um determinado candidato. Mas assim, é estranho porque o número de delegados é um negócio dividido por estado, né? Mas o número de delegados ele é meio que proporcional ao tamanho da população de cada território. E, tipo, a Califórnia, que é o estado mais populoso lá dos Estados Unidos, eles têm 55 delegados. Alguns têm menos, alguns têm... enfim, mais eu acho que não tem. A Califórnia é o que mais tem, mas enfim. Em Washington, eles têm o mínimo previsto, que é 3 delegados. E mais alguns estados lá também tem 3 delegados, enfim. Então, o candidato que tiver a maior parte dos votos, ele ganha todos os delegados daquele estado. Então, as pessoas vão lá votar, eles podem votar lá nos locais de votação ou por correio. Aí, os delegados, eles vão representar a população, em quem a população votou, entendeu? E esse tipo de sistema é chamado The Winner Takes It All. Ou seja, com esse meu lindo inglês, o vencedor leva tudo. Quem chegar a 270 delegados somados no país todo, eles vence a eleição e se torna presidente dos Estados Unidos.
E aí, por isso, cara, por ter esse negócio de papel, a apuração dos votos demora tanto, entendeu? Por isso que esse trem demorado, que foi a semana inteira, foi contado a partir do dia 3 até o dia 7. Inclusive, eu tô gravando esse aqui, o Biden deve estar agora discursando pela primeira vez como presidente lá no local em que ele representa, que é um estado chamado Delaware. Não sei se ele representa, enfim, tô falando merda aqui, talvez. Qualquer coisa me corrijam, enfim, eu gosto de ter a dinâmica de vocês me corrigindo, falando algumas coisas pra mim lá no Instagram e tal, enfim. Eu tô a fim de falar pra vocês umas coisas que não são tão animadoras agora, que é o resultado das eleições, como que isso vai afetar a gente, os brasileiros, que estão doidos pra ter dólar a R$2, doido pra poder comprar iPhone barato. Inclusive, acabei de ver, tem uma hora aqui que eu vi, o iPhone 12 Pro Max vai ser R$14 mil aqui no Brasil. Olha isso, mano. Já não basta o PlayStation 5 ter vindo quase R$1.000, né? O iPhone também, 14 pau. Nossa senhora, o preço de um palio. Enfim, pra gente que quer esse tipo de coisa, a situação é um pouco complicada. Por quê? Pro dólar abaixar, não basta a economia dos Estados Unidos ir ruim, entendeu? Porque, assim, se a economia dos Estados Unidos vai baixa, eles vão precisar de investimento, né? Então, eles precisam que... Eu não sei muito bem como funciona esse negócio de moeda, viu? Não confia em mim, não. Vai lá e pesquisa. Mas a situação é a seguinte. É muito mais interessante pro brasileiro e pro país, enfim... O que vai fazer com que a gente tenha dólar a R$2 algum dia, de novo, vai ser a economia brasileira melhorar, entendeu? Algo que não tá acontecendo. A culpa do dólar tá R$5, não é muito da economia estadunidense que tá, enfim, absurdamente elevada, apesar de tá ligado? Mesmo com a pandemia, eles não deixaram de ser um país forte de jeito nenhum. A dinâmica não é essa, entendeu? A dinâmica é o Brasil tem que se fortalecer economicamente para que a gente veja uma aproximação, né, uma diminuição do dólar e, enfim, isso possa viabilizar a nossa relação de ida aos Estados Unidos, passar férias em Miami e esse tipo de coisa. Enfim, outra coisa que é interessante é o Joe Biden, parece que ele, enfim, tá interessado aí na Amazônia enfim, eu acho que ele é uma pessoa que acredita que a Amazônia tem que ser um lugar de preservação mundial e não dependente do Brasil propriamente dito, apesar de, enfim, a Amazônia, grande parte da Amazônia ser cuidada pelo Brasil, né? E, enfim, não tão bem cuidada, né? Desenvolvimento sustentável, esse tipo de coisa, preservação ambiental não é um grande mérito nosso. E, enfim, tô lendo aqui uma notícia da Veja dizendo, publicada no dia 2 de novembro, no último segunda-feira. Joe Biden promete reunir o mundo se Brasil não proteger a Amazônia. Em entrevista a um jornal americano, o democrata disse ainda que, em caso de sua vitória, qualquer acordo comercial estará ligado à preservação ambiental. Então vocês aí, ambientalistas, fiquem muito felizes porque o Joe Biden quer que a Amazônia seja protegida, entendeu? Contraditório, não é contraditória a palavra, mas enfim, digno de debate esse tipo de afirmação. Vocês aí tomem suas posições, mas ele praticamente disse que a administração dele vai reunir o mundo para pressionar o governo do Jair Bolsonaro a proteger a Amazônia, garantir a preservação da floresta de maior biodiversidade do planeta. Enfim, pessoal, o episódio foi esse. Algo bem simples, eu não quero me ater muito aos detalhes. Eu acho que todo mundo acompanhou essa eleição, ficou agoniado, ansioso, eu fiquei muito agoniado, ansioso, com um negócio que realmente não vai fazer tanta diferença na minha vida, eu imagino. A gente pode comemorar, todos vocês que estão felizes, eu acho que é justo vocês comemorarem. Eu particularmente tô
satisfeito. Eu acho que o Joe Biden vai fazer um grande governo, melhor do que o do Trump, como ser humano, pelo menos. Ele, enfim, é uma pessoa que apoia pessoas que a maioria da sociedade não apoia, entendeu? E a representatividade da vice dele, a Kamala Harris, é um negócio, enfim, absurdamente importante. Principalmente nos dias de hoje que a gente vê a justiça e várias coisas se voltando contra mulheres, negros e qualquer tipo de minoria que eles puderem pisar em cima, vamos dizer assim. Cara, eu tenho uma indicação, na verdade, eu tenho uma indicação de filme pra vocês. Na verdade não é um filme, é uma série da Netflix que é muito boa. Explicando, não sei se vocês já viram, tem várias vertentes de Explicando. É uma série que, enfim, engloba vários fatores. A série chama Explicando e o subtítulo é O Poder do Voto. Tem, enfim, Arnold Schwarzenegger, que foi governador da Califórnia, enfim... Schwarzenegger, né, galera? O Exterminador do Futuro. E várias outras pessoas, personalidades, falando sobre o sistema eleitoral americano, falando sobre o poder do voto realmente, por que é tão importante votar, por que é tão necessário defender a democracia e esse tipo de coisa. Enfim, fiquem felizes aí, cara. Menos um autoritário no mundo, vamos dizer assim. Pelo menos no poder, né? Mas é isso, pessoal. Gostei muito de fazer esse episódio. Tenha uma boa semana, esse episódio tá saindo no domingo, se você tá ouvindo depois, enfim. Anyway, obrigado por ter ouvido até aqui. Um grande abraço pra vocês. Sigam a gente aí no Spotify, sigam no Instagram, @oquaseadulto. O meu perfil pessoal é @igor_gfs. E é isso. Obrigado novamente por ter ouvido e tchau.